para falar sobre essas manifestações e também fazer um balanço aí da conjuntura política, a gente recebe hoje aqui no estúdio o doutor em Ciências Sociais e professor de Política da PUC de São Paulo, Lúcio Flávio Almeida. Professor, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Balanço aí para o dia de ontem. É um balanço ainda a ser feito com maior objetividade, mas eu destacaria alguns pontos que me parecem importantes. O primeiro deles, nitidamente, a direita perdeu aquele elan, aquele entusiasmo, né? Afinal de contas, a decepção é muito grande. Houve aquela trágica votação da Câmara dos Deputados, aquilo foi uma aula de política, né? Votou-se em Deus, na família, no Huguinho, no Zezinho, no marido que foi punido no dia seguinte devido à corrupção. Então já não há aquela convicção, basta ver os entrevistados no programa, de que a corrupção é o grande alvo, né, a ser combatido na conjuntura política atual. Se fosse, eu acho que até o presidente em exercício não estaria ocupando aquela cadeira. Então isso cria uma certa perplexidade no campo da direita, que aliás mobilizou muito pouco ontem, né? Por outro lado, no campo democrático, ontem ficou nítido que há divisões. Quer dizer, uma ausência do Partido dos Trabalhadores, uma ausência da CUT, mesmo no estado, o Maranhão, onde o governador de um partido de esquerda houve, salvo engano, 60 pessoas, quer dizer, tudo indica que há uma diferença de propostas, de projetos, de escolhas de luta contra o golpismo, né? Isso deve ser levado em conta também. E o outro fator, o terceiro, que marca uma mudança no ciclo da crise, é a temporada eleitoral, ou seja, muitos agrupamentos, agentes, coletivos, individuais, tendem a conferir mais ênfase às suas campanhas eleitorais do que a luta contra o golpe, né? Então, muda o foco, né? Muda o foco. E a expectativa que o senhor tem? A expectativa é muito difícil a gente distinguir expectativa de desejo, mas eu diria que é possível que se abra uma nova fase até devido a esses três aspectos que eu mencionei, né? Eles apontam para uma fase nova que, no limite, pode levar a um eleitoralismo e acomodação. Mas as contradições tenderão a se intensificar na medida em que as políticas do governo interino são muito duras para grande parte da população brasileira e para o interesse nacional. E, por outro lado, haverá um desafio também para as forças políticas democráticas, que é o de articular a luta eleitoral com a luta pela democracia, né? Afinal de contas, a eleição sem democracia até existe, mas não leva a lugar nenhum. E o grande risco, eu gostaria que não acontecesse isto, é que no final de todo esse processo se descobrisse que o problema central não é a corrupção. Esta vai continuar. Eu sou muito cético em relação a um governo de Michel Temer, Romero Jucá, derrubar a corrupção no Brasil ou em qualquer lugar do planeta. E o meu receio é que isso gere uma decepção muito grande. E essa decepção é um terreno fértil para o avanço da direita, que é o que tem ocorrido, por exemplo, na Europa, por um nos Estados Unidos. conservadorismo exagerado. Exatamente, na medida em que as coisas não se resolvem e não se politizam de maneira democrática, a tendência é o ressentimento, o ódio crescerem e com isso a direita crescer também, né? Esse seria o pior dos cenários para o Brasil. Eu espero que não aconteça, eu aposto, né? Tenho um pouco de desejo na minha, né, perspectiva, na recomposição do campo democrático e que se faça destas eleições que devem acontecer, digamos, um momento de aprofundamento, né, da luta democrática do Brasil. Para a gente fechar, para o eleitor, o que o senhor diria? Qual deve ser a palavra de ordem nesse momento? Procure se informar, evite as explicações muito simples. O tema central da luta política no Brasil não é a corrupção, senão não haveria tantos corruptos no governo. Praticamente os principais são ou réus, né, ou quase réus da própria Lava Jato. Tentem discernir, cada um com suas próprias luzes,
quais são os interesses em jogo nesse conflito que aparece, mas não é centrado na questão da corrupção. Em política, nem tudo que parece ser é aquilo que realmente é, né? Então, é mais aprofundar a análise e tentar participar. Ficar em casa reclamando não vai da levar a vida, gente não a vai lugar resolver, nenhum. né? Tá aí, É conversei com o praticamente professor isso. Lúcio Flávio Almeida. Muito obrigada, professor, pelos É um prazer. esclarecimentos. É uma pena que o tempo é curto, Sim. mas a gente agora no processo eleitoral, com certeza, a gente volta a lhe convidar. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Estou à disposição. Obrigada, até uma próxima.